Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um bom dia a todos vocês, um bom começo de semana. Eu peço a todos para poder se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E sem demoras, vamos lá para as notícias do Vasco da Gama. Mas antes, parabenizar ontem a todos os irmãos que fazem conteúdo aqui no YouTube pelo vídeo ontem lá na Vasco TV. O nosso clube, ele precisa estar pacificado, o nosso clube precisa de harmonia para a gente voltar aos dias áureos. Parabéns aí à Vasco TV. Vocês que ainda não são inscritos na Vasco TV, por gentileza, se inscrevam, dá essa força para o canal oficial do clube, porque o céu é o limite aí para a Vasco TV, né? E que isso sirva de exemplo para todos os poderes do clube, que a gente possa viver em harmonia, com pensamentos diferentes, sim, mas respeitando uns aos outros, porque o bem maior é o Vasco da Gama. E meus amigos, vamos lá. Semana decisiva para o Vasco da Gama. O Ramon continua aí fazendo a preparação da equipe. A CBF acabou de informar e confirmar que a primeira partida do Vasco da Gama será contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A data ou será no dia 9 ou no dia 10, vai depender muito do que acontecer no Campeonato Paulista. Mas a princípio o Vasco joga no dia 9 de agosto ou no dia 10 com a equipe paulista. E meus amigos, o Ramon segue toda a preparação. Evidentemente que essa semana o Ramon vai fazer observações, o Vasco precisa avaliar o elenco e também deve ir ao mercado agora. O Vasco tem algumas peças que precisam serem reforçadas. O nosso elenco é um elenco regular. Muitas pessoas me perguntam, Alexandre, até onde podemos ir com essa equipe no Campeonato Brasileiro? E eu tenho sido enfático ao dizer, com essa equipe a gente briga aí no meio da tabela, apenas por uma vaga aí na Copa Sul-Americana. E hoje, os dois primeiros reforços devem se apresentar no Vasco da Gama, que são eles o Marcelo Alves e também o Igor Catatal. Devem ser apresentados na tarde de hoje. E é o seguinte, o Vasco precisa efetivamente resolver as renovações de contrato, tanto do Raul, tanto do Ricardo Graça, que são jogadores importantes para o elenco do Vasco. Sobretudo o Ricardo Graça, que já pode aí assinar um pré-contrato e é uma peça aí insubstituível nesse elenco do Vasco da Gama, na minha opinião. A gente pode perder o Thales Magno aí, a saída do Thales é iminente, né? Muitas pessoas dizendo aí que se houver uma proposta de 150 milhões, o Thales será vendido, lamentavelmente, e desses 150 milhões a gente ressalta aqui que o Vasco só vai receber 85%. Enfim, o Vasco precisa sim ir ao mercado.
Alguns jogadores aí sendo muito badalados no Vasco da Gama, especulados. O Vasco precisa pelo menos de um lateral esquerdo. Acho que o Vasco precisa também de um zagueiro que joga ali pelo lado direito. O Vasco precisa aí de um meio-campo para poder substituir o Fred Guarim, que está com seu contrato suspenso. Pediu uma semana aí para poder resolver a situação dele, um meia de ligação e um reserva aí para o Germancano. Alguns jogadores aí no mercado, como o Anderson Martins, que tem sido muito especulado no Vasco da Gama nos últimos dias, um jogador que não terá o seu contrato renovado com o São Paulo, e o São Paulo pode estar emprestando este jogador, que tem um vínculo até o final do ano com a equipe paulista. Muitos têm dito aí com relação ao Robinho, ex-jogador do Cruzeiro, que eu considero aí um jogador à altura para poder tentar recompor a possível perca que a gente vai ter ou não referente ao Fred Guarim, né? A gente precisa de um jogador experiente para esta posição. E o outro jogador aí, caso a gente perca o Thales Magno, a gente precisa de uma estrela aí para a companhia. Muitos têm falado no Alex Teixeira, de voltar para o Vasco da Gama. Sempre há essas especulações envolvendo esses atletas. Acho o seguinte, se o Thales Magno sair do Vasco, é uma perca que a gente vai ter aí enorme. E ainda na iminência de perder aí Raul, de poder perder talvez o Ricardo Graça, fica muito complicado. E lamentavelmente a gente não vai conseguir recompor trazendo Marcelo Alves e também o Catatal, que são até bons jogadores, mas precisam de companhia para poder fazer um bom trabalho no Vasco da Gama. Então a gente vai aguardar o desfecho dessa semana aí, já que salários foram quitados, para a gente poder começar a pensar aí nas próximas competições. Tá bom, meus amigos? Vasco neles, estamos juntos e vamos torcer aí pelo Vasco da Gama. A verdade prevalecerá e o Vasco em paz. Valeu, meus amigos. Abraço a todos.